Nesta sala de estar da memória já tivemos vários representantes de Boa Vista, Vitória de Guimarães, Porto, Benfica, Sporting, mas faltava trazer aqui, se calhar, um dos maiores símbolos do Sporting Clube de Braga. E conseguimos. Temos aqui connosco hoje José Barroso, que é um dos grandes jogadores da história do Sporting Clube de Braga. Muito bem-vindo, Barroso. Bem-vindo. É um jogador obrigatório, incontornável na história do Braga, o oitavo jogador com mais jogos pelo Braga, 288 jogos, assim é que é. Oh, Rui, mas para quem não se lembra tão bem do Barroso, queres apresentar o nosso convidado especialíssimo de hoje? A minha memória é um gol de livre direto no estádio do Sporting, que foi até o gol da jornada. Um gol, não sei, muito longe entre o meio campo e a grande área. Sporting Braga. Sporting Braga, sim. Sporting Braga, acho que foi 3-1. Mas o gol mais bonito da tarde foi, sem dúvida, do Barroso. Eu estava lá no estádio e... não sei se o guarda-redes era o Costinha, não me lembro bem já. Era. E foi um... foi... Um daqueles tiros. Não, foi um golo memorável. Pronto. E ainda hoje me lembro desse golo. Já foram há 31 anos, acho que foi em 95. Sim. E, portanto, é essa a imagem de marca do Barroso, é os livros diretos, não é? Essencialmente. E depois há aquela estatística de que falávamos antes, em off. Nos últimos 30 anos, que é o jogador com mais golos de livre direto na primeira divisão, 34 golos de livre direto. Isso, isso já é história. Fora tudo o resto vamos falar. Os anos todos no Braga, alguns um no Rio Ave, outros na Académica, 2 no Porto, Liga dos Campeões. Seleção também é seleção, portanto, mas os livros diretos, para mim, que é uma coisa que falta, não é? Quem é que é um exímio marcador de livros diretos em Portugal? Nós falávamos hoje, aliás, Barroso, mais uma vez muito bom dia, vamos dar também a palavra ao nosso convidado. Acho que parece-me, enquanto observador, que se perdeu um bocadinho esta capacidade de fazer de forma regular, como o Barroso fazia, muitos golos por época de livre direto, não é? Não sei se concorda. Bom dia a todos, agradecer o convite. É um gosto tê-lo aqui. Pela minha chamada aqui. É um gosto sempre estar com vocês e contar estas histórias, porque de facto também faz bem à alma, portanto não é nada de anormal e portanto fico muito satisfeito pelo convite e é com muito gosto que estou aqui mais uma vez e desde já agradeço. Estavas a fazer a pergunta? Em relação aos livros diretos, hoje em dia é difícil apanhar um especialista como o Barroso foi durante tantos anos. Não, especialistas não é difícil. Marcar gols é que é difícil. Agora especialistas... É diferente. É diferente, marca-se... Boa. Não é nada contra ninguém, mas muitas vezes ouço os comentários na televisão e diz vai marcar um especialista e eu vejo e golos, quantos tem? Não marca ou não faz golo. Se fizer vários golos é especialista, na minha opinião. Não faz nenhum. Não faz um por época, isso aí já é mais difícil. Porque muitas vezes nos jogos, acontecia-me a mim, acontece agora também, muitas vezes até nos jogos nem há um livre direto para marcar. Pode não acontecer, há outras valências. Agora, nesse aspecto, às vezes nem aparece. E muitas vezes nos jogos eu tinha que fazer um golo num livro ou pelo menos acertar na baliza. Sim. Para algum meu colega fosse fazer a recarga para fazer golo. E não era fácil, né? Pronto, naqueles tempos. Agora, acho que agora remata-se muito pouco à baliza, não só nos livros, mas hoje em dia até se faz, às vezes eu vejo um livro, assim, ali que é um livro bom para marcar direto, e querem cruzar a bola. Quer dizer, então, cruzar a bola não dá nada, se pelo menos estourar a baliza, se está na baliza pode ser golo, não é? E não se aproveita esse tipo de lances, pelo menos para alguém tentar rematar na baliza. Mas são outros tempos, as coisas são diferentes. No meu tempo, acho que se rematava muito mais à baliza. Havia muito mais... Hoje em dia vê-se... Eu vejo jogos em Braga e na televisão, eu vejo muita coisa e vejo o jogador a receber a bola em frente à área e a preocupação deles é lateralizar o jogo. Para um lado ou para o outro. Assim, a baliza está ali. Tomara eu que me deixasse assim sozinho para eu rematar, porque havia essa preocupação. Sim. Os treinadores deviam dizer para não deixar chutar, porque era perigoso. Agora não há esses jogadores sozinhos e... Porque ninguém, se não chutar a baliza, não marcam golos, não? Isso é certinho. Isso eu para ouvir dizer que se rematar a baliza, ninguém vai levar a mal porque tentou fazer golo. Eu lembro que nesse dia do estádio do Sporting, o Barroso tomou balanço. Era muito longe no livre. Não era um livre à entrada da área. Ou descaído, como foi que marcou... Talvez o livro mais longe que eu marquei. A sério? Talvez. Era muito longe mesmo.
E quando vimos a tomar balanço, está bem, ok. Já De repente pensar a assim, bola, é que a bola foi ao ângulo. Depois é este pormenor, a bola foi mesmo, o golo exornado não é ao acaso, a bola não entrou no meio da baliza e não foi um Foi gol golaço espetacular, mesmo, foi foi um gol golaço. bonito. A eu bola foi mesmo ao lembro-me ângulo. Esse não me que lembro, mas vou pesquisar. era tão longe que eu lembro perfeitamente que os jogadores do Sporting nem queriam fazer barreira. E o Costinha, lembro do Costinha, não, quero gente aí, foram pai 3 ou 4, depois apareceu o Peixe, e aí eu lembro acho que foi o Peixe, ele não vai fazer gol daqui, tá. E o Peixe vai aqui e pum. E que o eles Barroso não era- queriam barreira. Era muito Que a bola, violento. que a Seu bola pontapé. faz um arco, agora dizem os 3 dedos, não é? Contorna. Contorna a barreira mais mesmo no canto. Porque há uma imagem atrás da baliza. Uhum. Isso é que é um impressionante. Aí vê-se trajetória da aí bola, vê-se não é? mesmo a trajetória da Isso bola. é que é um impressionante. Do- Tudo. A reação, a barreira, a reação do Costinha e a trajetória da bola. E tu estavas lá no Eu estava no estádio, eu só vi o golo uma vez, não é? Em casa é que vi mais vezes e fiquei impressionado porque, de facto, o estádio é uma beleza, mas depois em casa também há outro sentido, não é? Ver a bola, descrever aquele arco e entrar mesmo ali, é incrível. E Incrível. era uma equipa do Sporting com grande Claro, equipa, então grandes isso é jogadores. a Estavam equipa que ganha a Banks, Taça de Portugal, acho eu. o Figo, Sim, sim. já tinha Sim, um ou sim. 2 anos, o Peixe, o Amunique, Uhum. o Skobiak, Era um plantel de luxo. Paulo Sousa, se não me engano. Não, isso é a época anterior. Isso é que Mas era. também Tinha o Barroso muito também jogou contra eles. Balakov, acho que não foi Balakov, Balakov. sim. Era jogador Isso é a última época do Figo e do Balakov. de grandíssima Mas o qualidade. Barroso treinava esses livros lá em Braga, no 1º de Maio? Eu sinceramente nunca treinei muito. Tinha essa valência de fazia há uns tempos encontrei aqui um diretor do Sporting de Braga que me disse, diretor não, treinador, o meu primeiro treinador no Sporting de Braga das camadas jovens, nos iniciados do Sporting de Braga, o professor Avila. E ele disse, Barroso, lembras-te do primeiro gol que marcaste? E eu, já vai há 40 e tal anos, não sei, que eu fui para o Braga com o primeiro ano, nunca tinha jogado federado, foi no Sporting de Braga nos iniciados, primeiro ano a jogar federado. Iniciados. Ok. E ele disse-me, fui em Santa Maria de Galegos, Barcelos. Ele foi lá, que eu disse, manda o Barroso marcar, que ele chuta muito forte e vai. E ele foi lá, e eles que se dizem, mas dali ele não vai fazer golo. Foi no Cidade. Ele disse-me que foi em Santa Maria. Já nos iniciados. Denunciados. As pessoas lembram-se de coisas que eu não. Claro. Mas para elas ficou marcado e para mim não. Nesse aspecto, não. Quer dizer, eu depois também fazia sempre muitos golos, também já não lembro qual é de todos, não é? Mas ele lembra-se desse primeiro golo nos iniciados. Engraçado. E a partir daí comecei a fazer muitos jogos nas camadas jovens e nos clubes por aí onde eu joguei sempre, foi fazer muitos golos mesmo em Santos. Recuperando a ideia, esse Sporting é do Carlos Queiroz. Carlos Queiroz. Alguma vez ele o quis no Sporting? Aí nesse jogo deixei de ir para o Sporting. Que na O quê? altura Com o falava-se. golo? Não, nessa altura falava-se que eu ia ser transferido para o estrangeiro ou para. Não sabia. O estrangeiro é mais difícil porque. Pronto, também havia, mas só podiam jogar 3 estrangeiros na altura. Certo. Poucos estrangeiros. Mas falava-se também que podia ir para o estrangeiro. E o Benfica Porto e Sporting. Até o Benfica dizia que falava que era como mais interessado. E eu lembro-me que estava a aquecer nesse jogo e o meu presidente manda-me chamar. E eu estou a aquecer, que manda-me chamar, para que é que... Estou a aquecer, vamos ver agora o que é que ele quer a esta hora, não é? Está mais concentrado no jogo do que estar agora a pensar. Chego lá à entrada do túnel, estava eu, o presidente do Sporting Braga, e eu Sousa Sintra. Antes do jogo. Antes do jogo, ou no outro acontecimento. Bom E timing. era aquela coisa de parar para cumprimentar o Sousa Sintra e tal, para os adeptos ver. Eu só ouvi dizer que o segredo é a alma do negócio. E tal, e fui. E tal, e eu assim, estava a te chamar agora aqui. Eu só estava a dizer ao presidente: o que é que você está a fazer agora a esta hora? Fazer isto, não é? Não sabia, ele mandou-me chamar, não sabia o que era. Claro. Podia ser outra coisa qualquer, não sabia o que era. E na altura o Nascimento disse: vai lá, Barroso, vai lá, não sei o que mais, porque era o que estava a dar o aquecimento. E eu fui lá e aconteceu isso. Depois foi o jogo, jogámos, eu fiz um bom jogo. Não foi pelo golo, mas também fiz um bom jogo e já jogámos. E depois ao fim eu lembro na conferência de imprensa que víamos o Domingo Desportivo, não é? Acho que o teu pai também fazia do Rui Miguel. Fazia essa muitas vezes, que é um senhor, Muitas vezes, que eu muitas conhecia, vezes, muitas que eu vezes. conhecia e admirava. E pergunta ao Carlos Queiroz se o Barroso ia vir para o Sporting. E ele disse só, a resposta que eu me lembro assim, o Barroso a partir deste momento deixou de interessar. Por causa dessas... Porque as coisas fazem-se sem esse show-off, não é? E foi a partir daí nunca mais o Sporting.
Desconhecia completamente isto, Rui Miguel. Também. que depois acabou por de ser transferido era para o Benfica, para o Porto, não sei o que, para o Sporting, mas depois acabei por... O Sporting Braga, como tinha na altura, tinha 4 meses de ordenados em atraso e havia necessidade para pagar os ordenados. E o Porto foi o Porto que acabou por pagar 500 Isso é no mil euros. verão de 96, que vai para o Porto. Eu vou nessa época... Já depois do Europeu de 96. Acabei a época no Sporting Braga 96, começou aí e foi ao Porto 96, 97. Exatamente. E foi transferido para o Porto nessa época. Já com o António Oliveira, António Oliveira, treinador. que o tinha levado à seleção uns meses antes. Tinha-me levado à seleção, tinha sido internacional por ele. E tinha sido meu treinador no Braga também já na época, Anos antes. 1 ou 2 anos antes, lá Claro. no Sporting Braga. Agora eu fui para o Porto, não sei se foi por ele, se foi por Bobby Robson. Porque o Pois, Bobby é Robson naquele período. não sei qual é o... Ok. Quer dizer, havia de ver, se calhar os dois, não é? Os dois se calhar estavam em acordo, não é? Porque Claro. o Bob Gassi ia sair, não sei se foi ele que deu a indicação, se foi o António Oliveira que... E foi para o Porto na altura e acertei tudo com o Porto, não... e acabar por dizer que eu fui para o Porto ser portista desde pequenino. Com todo o respeito ao Porto, não sou do Porto, sou do Sporting Braga, sempre foi. Desde os 13 anos, eu costumo dizer quem começa numa casa vários anos, dificilmente voadora, com todo o respeito pelos outros clubes, mas o meu clube sempre foi e há de ser o Sporting Braga. E muito bem, e muito bem. Quando o Barroso vai para o Porto, Rui, era um bocadinho o médio da moda cá em Portugal, não é? Pois, não Era um sei. médio muito desejado por toda a gente. Tinha ido à seleção, era de um clube que não tinha a dimensão desportiva que tem hoje em dia, não é? E não era fácil a seleção com um clube que no Sporting Braga, uma das coisas, Exatamente. na altura nem ia à Europa, ele estava ali para sair do meio da tabela, as coisas, a partir de Manuel Cajuda, atenção, Manuel Cajuda, a partir do momento que foi para o Sporting Braga, as coisas Melhoram bastante. estabilizaram nesse aspecto. E era um jogador, uma equipa que andava ali no 7º, 8º, ali já era muito bom porque andava sempre com as calças na mão, costuma-se dizer, não é? E um jogador do Sporting Braga ia à seleção nacional, onde tinha grandíssimos jogadores, aquela geração de ouro, que conhecia muitos jogadores, vai ao europeu, Fernando não é? Couto, Jorge Costa, Rui Barros, metade dos outros clubes, o Oceano, o Paulo Bento, tinha muitos médios, Paulinho Santos, Vidigal. muitos. O Vidigal veio mais tarde, e eu era um dos médios que andava lá, com o Paulinho, com o Paulo Sousa, e eu também. Foi convocado várias vezes, Barroso, para a Foi seleção. convocado várias vezes. Infelizmente só joguei Só jogou mas uma pronto, vez? Mas, pronto. Mas fica alguma mágoa nesse aspecto, mas pronto, as coisas são assim. O futebol, eu não podia dizer ao treinador para meter, não podia. Que não tal queria, não metia. essa experiência no Canadá, no Skydome Cup? Como é que foi aquilo, Barroso? Foi que fomos lá fazer o torneio. Sei que está lá, era muita neve, portanto tivemos que jogar lá dentro naquele. Era sintético. Era um não é? sintético. Jogámos e ganhámos, e foi aí que eu fui internacional. Joguei até poucos segundos, para 1 minuto, se foi. Acabei por. E tocou na bola, não? Foi uma vez, foi convocado na primeira convocatória, depois houve jogadores que não puderam ir, foram chamados outros, e os outros é que jogaram e eu não jogava. Eu não joguei muito, mas pá, nesse aspecto eu costumo dizer que eu nunca pedi a um treinador, nunca perguntei ao treinador porque é que jogava. Também nunca devo perguntar porque é que não jogo, porque se jogo, então, mister, porque é que eu jogo? Porque ele acha que eu sou melhor. Se não jogo, é porque acha que os outros são melhores. Mas, pronto, nesse aspecto, achei. Normalmente a lógica é: se eu for convocado primeiro, é porque sou melhor ou estou em melhores condições dos que foram chamados depois. Acho eu, não é? Devia ser assim. Mas o futebol não há muita lógica, não há muita essa lógica. Mas, Havia muitos imigrantes, não, nesse torneio? muitos. No Canadá, em Toronto, uma cidade que eu adorei de lá estar. E já fui lá também pelo Sporting Braga, uma filial do Sporting Braga, e adorei lá estar. Ok. É uma cidade interessante, então, Toronto, para visitar. Muito grande. É quase já nos Estados Unidos. Depois ainda fui às Cataratas de Niagara e essas coisas, mais lá, foi dar uma volta. E foi na altura que acabei a carreira, mais ou menos. Fomos no final da época, fomos lá e pronto, e recebi o carinho de todos os bracarenses lá em Toronto. Antes de passar aqui a bola ao nosso Rui Miguel Tovar, para ele brilhar, camisa 10, mesmo quando vai para o Porto, Barroso, que faz uma temporada espetacular, com quase 40 jogos, nessa época nunca é chamado à seleção? Ou seja, como jogava foi chamado com regularidade no Porto. Era chamado à seleção, mas depois deixei de ser chamado em janeiro, se não me engano, de 97.
É mesmo por causa, essa do jogo, por causa do jogo em Braga, daquele Portugal-França que falávamos há pouco. Portugal e França. São situações que agora pode-se falar à vontade, não há problema nenhum. Que não, eu fui convocado para esse jogo, como vários jogadores. A seleção francesa era uma seleção de grandíssimo nível, das Chans, das Aïs, do Garriz, aqueles Thuram, aquele guarda-redes, o Barthez, era campeão da Europa aqui, vários. Iam ser campeões do mundo em 98 e mas, da Europa em 2000. E foi convocado para esse jogo e era na minha cidade, em Braga, o estádio completamente cheio. Eu estava no estádio no estágio e vi as pessoas do telejornal a falar sobre o meu Barroso aqui de Braga, não sei o quê, vamos ver, vamos ver a eleição. E depois o que é certo é que nesse jogo Portugal perdeu 2-0 e eu não entrei. O Rui Correia, que era guarda-redes do Braga, não entrou. E eu, que era o jogador do Sporting Braga, tinha ido para o Porto, estava no Porto, também não entrei. Os jogadores principalmente ali da cidade não entraram. Entrou todos menos esses dois. E as pessoas até puseram os lenços brancos e a assobiar e o caraças. Normalmente, ainda bem que hoje em dia metem toda a gente, acho bem. E acho muito bem, para valorizar também o futebol português e os clubes. E depois, no final do jogo, houve aquela situação dos jornalistas. O Zona Mista ali. E perguntam-me, o jornalista da bola, pergunta-me se eu estava desiludido. E eu disse-lhe que estava desiludido por não jogar. Disse que estava desiludido porque gostava de ter jogado na minha cidade e tal, não sei o quê. E o título da bola foi Barroso desiludido com o Arthur Jorge, que era o Arthur Jorge na altura. Sim. E eu disse que eu nunca disse isto, disse que estava desiludido por jogar na minha cidade, não com o Arthur Jorge, nem com o treinador. Não. O treinador não achou que não me meteu, isso é o problema, já não é meu. Eu gostava de ter jogado, fiquei desiludido por essa situação de não ter jogado. O que é certo é que depois, se fosse ler o que eu vinha a dizer, não sei o quê, a jogar, mas o título é que marcou. A partir daí, sabes quando eu fiz a seleção mais? Nunca. Foi a última vez que foi convocado. Foi a última vez. Pelo menos guardei o equipamento do jogo, que tem lá no quadro, calções e tudo. Que tem a primeira vez que entrou a marca, não sei se pode ser a Nike. Pode. E entrou a primeira vez, e talvez a única que Portugal teve publicidade nas camisolas. A Expo 98. A Expo 98. Okay. Se calhar nunca mais teve publicidade nas camisolas, a não ser esse jogo. E tenho e há uns tempos até meti lá essa fotografia no meu Facebook e meti a dizer que é o único mesmo, não é? É um momento muito bonito, mas que foi uma das tristezas da minha carreira, não ter jogado na minha cidade pela seleção. E pronto, foi, mas não... É como eu digo, as coisas são assim, não... Há que seguir em frente e continuar, e fiz uma época maravilhosa e continuei a partir daí. E pronto, sim, fez o que tinha a fazer, não podia. Nunca fui internacional das camadas jovens, acabei por ser internacional lá. Nunca foi mesmo nem chamado? Acabei por ir a uns treinos de juvenis, que era o professor, era o Zé Augusto e o Carlos Queiroz na altura como adjunto. Acabei por ir a uns treinos, mas nunca fiquei, porque normalmente as seleções levam aquelas bases sempre desde baixo e depois é difícil alguém entrar naquele... Mesmo agora, há aqueles jogadores que vão sempre, claro. E depois há sempre mais difícil alguém entrar. E quem é que havia na altura, assim, quem era do seu tempo? Não, lembro-me, principalmente o João Pinto, tinha o Folha, e eles ainda eram mais novos que eu, mas já jogavam claro. nessa, um ano mais novos que eu, mas já jogavam nessa seleção. Eu tenho uma foto até com essa fotografia que tirámos lá, uma fotografia que eles iam para um europeu qualquer. Tenho essa foto e... Pelo menos o Folha lembra-me e o João Pinto, se não me engano, acho que é o João Pinto que estava nessa foto. Então, o Barroso teria idade para fazer parte dos campeões de Riad? Não. Nasceu em 70, era mais velho, 19 anos. Mas acho que eles que eram mais novos. Ok. Mais novos, Então era mesmo ali por um ano, então, ou meses até? É um ano ou ano e meio, porque na altura eu lembro que o Jorge Costa também está nessa seleção e é mais novo que eu. Muito o Jorge Costa, infelizmente, amigo meu, faleceu agora com 53, eu tenho 55, portanto anda ali 2 anos, ano e meio, 2 anos. Muito bem. E esse Jorge Costa estava no Porto quando o Barroso estava lá? Estava, era o capitão na altura. O capitão era o João Pinto ainda. O Balhote. Era com todo o respeito. Era? Mas João Pinto, como jogava pouco, foi o último ano da carreira dele. Exatamente, é o último ano do João. O último ano da carreira dele e o Jorge Costa que assumia quase sempre a braceira de capitão. Ele, o Paulinho, e no balneário também o era Luísio. Assim? No balneário também era assim? João Pinto? Jorge é mesmo um jogador mítico, o Jorge e o João Pinto, jogadores míticos de agregar-lhe os novos jogadores que chegavam. Incluindo o Barroso. Incluindo o Barroso. Eu já os conhecia da seleção. Ok.
Já os conhecia porque conhecia, se estar lá com eles, uns diziam anda, anda, e dos outros também diziam anda, anda, mas eu também não sabia se ia para aqui, se ia para lá, dependia do Braga e do presidente da altura. Que eu disse que quem decide a minha vida vai ser o presidente do Sporting Braga, porque depende, não depende só não era só a minha vida que dependia também da vida do clube, do Sporting Braga, porque o dinheiro é que ia fazer pagar os ordenados aos jogadores. Claro. E nessa altura eu pus, se calhar, mais do lado do clube à frente do que a mim próprio. Não sei se escolheste a camisola de forma aleatória ou se tem alguma coisa a ver com a história que o Barroso nos vai contar agora. É para me provocar. Foi aleatório, mas foi uma boa escolha, não é? Foi uma boa escolha. Tu depois é que reparaste nisso, sim. Não, mas, e tem a ver com essa época, né, no Porto. 96-97, não é? 96-97. Ora, vamos lá a esse jogo. Fizemos uma Grupos, fase de grupos espetacular com Gotemburgo, Rosenborg e AC Milan. Que o Gotemburgo tem uma equipa fortíssima, o Rosenborg tem uma equipa fortíssima também. O Milan nem se fala porque o Milan tinha sido no ano anterior campeão europeu, para naquela altura, que eram grandes equipas. Eu lembro da equipa que jogámos contra o Milan, era Rossi, Panucci, Baresi, Costa Curta, Maldini. O Barroso Albertini. foi titular em San Siro, no jogo do 3-2 do Porto. E depois saí... Aos 62. Constava 1-1. Algumas pessoas disseram assim, alguns na brincadeira assim, saíste e ganhámos. E eu disse assim, se eu não saio, podemos ganhar é por 4 ou 5. Também há esse lado, não é? As pessoas dizem, saíste e ganhámos 3-2. Sim. Mas também não sabe se eu estivesse em campo se ganhasse 4 ou 5, não é? O Barroso fez dupla com o Paulinho Santos no meio campo. Paulinho. Espetacular. Depois isso aí até entrou o Jardel. Entrou o Jardel. Foi quando foi... Mas o Barroso foi para segurar as feras e depois quando estava tudo mais calmo entrou o Jardel. Mas estava a sentir que ia ganhar aquele jogo, que era possível ganhar. Era uma... Eles, quando foi um clube onde, quando chegamos lá, eles deram a cada jogador uma saca do Milan, tem em casa um relógio, várias coisas tem lá do Milan. E eu disse, se eles soubessem que a gente ia ganhar, não nos davam nada. Mas agora já está cá. Umas recordações, e tenho essas coisas guardadas. E era um jogo difícil, penso que ninguém... O Milan tinha sido campeão europeu, com aquela equipa toda. Estava a falar do Albertino, Desailly, Savicevic, Jorge A. Qual era a missão do Barroso nesse Baggio. dia? Marcar o Baggio? Baggio, estava ali perto, mais da zona de... Eu ou o Paulinho. E que tal? Baggio. Grandíssimo jogador, mas o mais difícil, já o disse, para mim, é o João Pinto. O João Vieira Pinto. Mais difícil naquela posição é o João Pinto. De longe. Nosso recém-convidado. E digo isto sem... Sim, claro. Você está a puxar o saco ao João Pinto, que não tem nada que puxar o saco ao João Pinto. Conheço mais ou menos, jogou comigo na seleção e tudo, mas é a realidade, não preciso estar a... Naquela posição era mais... Era incontrolável. Baixinho para marcar, quando a bola vinha ele já estava a fugir, parecia uma cobra, e não era fácil. Claro que depois tinha que dar umas porradas para ele acalmar, mas para mim foi o mais difícil de marcar. E portanto não... O próprio Cantona em Manchester, depois ganhámos, estava a falar ali, ganhámos essa fase de grupos, só empatamos em casa com o Milan 1-1, quando fiquei o problema com o Jorge Costa. E o EA, sim. E o Jorge A. Depois o Barroso estava no campo nesse dia? Estava nos dois. E estava no balneário? No túnel? Estava no túnel. E então? Só via entrar no túnel, só via confusão, só via braços no ar. Lembro-me perfeitamente do David estar a tentar acalmar-lhe as coisas, como ele era pequenininho, começou tudo também a dar nele. Eu só que estava lá o Desailly no canto, assim, admirado com aquilo, porque também foi uma coisa que ninguém contava com aquilo tão daquele de repente, e o Desailly estava assim com os braços cruzados lá a olhar, e ele ninguém lhe tocava. Claro. Era um bicho. Uma torre, claro. Ninguém lhe tocava, mas foi uma situação ali um bocado complicada na hora. Foi... Nesse jogo fez até os 90 minutos, o Barroso. 90 minutos. Empatámos 1-1. Mas... Aliás, tenho uma fotografia com o nosso golo e eu estou em cima deles todos a festejar. Ok. Tenho uma coisa com isso. Portanto, é o dia da pisadela, não é? Mas... A pisadela foi lá em Milão. Ok. Depois aqui a assim... vingança. E eles quiseram viram que o Jorge ficou para trás, era dos últimos, e eles deviam ter combinado o EA e o Rossi,
esperaram por ele Foi? esperaram por ele e de repente virou-se, deu uma cabeçada, que ele não estava a contar os Jorge, não devia estar a contar, e só sabia o sangue. E depois, claro, a confusão de todos ali. Onde vai um, vai todos. E como é que se acalma isso? Não foi fácil acalmar. Porque ninguém estava a contar, se calhar, com aquela situação. Podia-se prevenir, se calhar, porque podia... aconteceu lá aquilo, vamos não sei o quê. Mas, se calhar, facilitou-se um bocadinho e não aconteceu nada. Porque não ia acontecer nada, mas os gajos não se esqueceram lá, o Jorge A e o Rossi. Bom rapaz, o Rossi, não é? E aconteceu, apesar de cada um de 1,90 m e tal. Sim, o Rossi era muito grande. E o Caraças, e aconteceu essa confusão toda. Depois, lá passou. E passámos aos quartos de final quando fomos a Manchester. E porquê? E é o famoso jogo do Costa, não é? A titular. E o Costa é titular. Foi o Costinho. Porquê? Ficou marcado. Não, é Costa e Barroso? Aí, a dupla, não? Costa e Barroso. Eu acho que o Paulinho não sei se chegou a defesa esquerda ou se foi a defesa direita. Ok. E muitas vezes, quando eu jogava no Portugal, o Paulinho jogava sobre o lado direito, sobre a defesa direita, normalmente. Porque o Porto jogava sempre com o médio. Uma ou outra vez jogava com dois. Mas... e nesse jogo o Mr. Oliveira optou pelo Costinha, acabou por prejudicar o Costa, porque no jogo daqueles entrar assim quase sem contar não é fácil, não foi culpa dele. E depois eu lembro desse jogo que a gente estava a jogar bem, falhámos golo, não sei o quê, e depois o Manchester, cada vez que ia à baliza era golo. Ou um jogo, o central nosso, o Luís Beia Albiar escorrega, a bola fica mesmo ali, golo. Assim, coisas assim, golos. Lembro-me do Jorge, alguém remata, a bola bate-lhe na biqueira da bota e faz um arco ao Hilário que Trai completamente. Trai completamente. Assim, golos. E depois lembro-me da segunda mão que empatámos 0-0 e que lembro-me que o Jardel, que era um jogador que em termos de finalização era, se calhar em 10 fazia 8. E naquele jogo, lembro na primeira parte, eu vi há pouco tempo na RTP Memória, deu esse jogo. Foi? Okay. E estava a ver, e assim, nós na primeira parte, se tivesse 4 ou 5, não era. Sério? E o Jardel falhámos tantos golos, mas golos que assim, não é possível. Sim. Ficámos 0-0. Claro que eles também, se calhar, é um pouco relaxados, 4-0, aquelas coisas, mas a gente estava mesmo ali e fazíamos um jogo espetacular. E ficou 0-0, mas acabámos por ser eliminados nos quartos de final. Agora há que dizer que nessa Liga dos Campeões, nesses grupos, era equipas muito fortes, porque já comentei isto, não era só mesmo na altura, era só os campeões dos países. Eu lembro que o Rosenborg tem uma equipa fortíssima na altura. Uhum. Agora, se calhar anda por ruas da amargura, mas naquela altura a equipa fortíssima, e o próprio Gotemburgo, que é da seleção da Suécia, o guarda-redes e tudo. Agora, o representante da Noruega é o Bodo Glimt, portanto também está a fazer um bom serviço. Sim. Está igual ao Rosenborg. Sem dúvida. E eu lembro-me que era só os campeões, agora é o segundo, o terceiro, o quarto, depende dos países. Mas... E o ambiente no Old Trafford naquele dia foi mesmo... Aquilo ali, eu lembro-me perfeitamente que nós estávamos a aquecer e nós fomos para dentro 20 minutos antes do jogo começar, porque nos buscar as camisolas, aquecer, falar mais isto e aquilo, bolas paradas, assim, uns retoques, e quando fomos para dentro o estádio ainda estava nem meio de pessoas. Quando viemos para o jogo, aquilo parecia 80 mil pessoas, aquilo cheio, porque aquilo é tão organizado que as pessoas já sabem os seus lugares, vão ver as suas cervejitas e tal. Muito rápido, chegam lá e já sabem os sítios, aquilo... E basta ver que para comprar um lugar nesses clubes é muito difícil, porque as pessoas já sabem, os seus sítios estão marcados, não é como aqui que a pessoa tem o seu sítio e há pessoas que não sabem e sentam-se no lugar. Depois chegam lá e dizem, desculpe lá, mas este lugar é meu, tem que se levantar. Não, as pessoas sabem, têm aqueles sítios e ninguém se senta lá. Por isso essa organização. E esta camisola? É isso. E depois no final, aconteceu essa... Depois no final... Essa boa coincidência. Acabei porque jogava ao Cantona. Eu era médio defensivo, ele era médio ofensivo e acabou por... quase certeza que foi eu que lhe pedi para trocar, porque ele não me ia pedir a mim, não é? Trocámos a camisola, eu tinha dele num quadro, a dele se calhar já vendeu ou deu a alguém. Continua a ter em sua casa a camisola do Cantona? Num quadro, porque foi o único jogador que eu troquei na Liga dos Campeões, foi com ele. No jogo lá ou de cá? Lá em Manchester. Okay. Era um jogador muito diferente do Baggio, por exemplo, o Cantona?
Era muito diferente. Era um jogador que o Baggio movimentava-se mais em termos de para todo lado, ali naquela zona. Agora ele não, ele era um jogador, aqueles jogadores perigosos. Parece-me, há um jogador que aqui em Portugal também é muito perigoso, que é o Pote. O Pote anda ali em campo, parece que não faz mal a uma mosca. Parece silencioso, não é? E de repente, golo. Parece que adormece os adversários que estão à beira dele. Este aqui não se mexe muito, não vai chatear ninguém. Só que depois, golo. E ele também era assim, além de jogar e mexia-se, isso aqui, aparecia na área, e rematava, isso aqui. E esses jogadores são muito perigosos porque adormecem o próprio. Isto está a ser fácil. Está a ser fácil, a gente não precisa de estar muito. E de quando dá por ela, porque agora marca-se muito mais à zona. Na altura marcava-se mais até homens a homens no meio campo e isso aqui. E quando esse jogador adormece mais o outro, uma pessoa, ele está ali, não está a fazer mal a ninguém. Vamos, sai com a bola. E taticamente perde-se um bocadinho no campo e quando a perder ela, a equipa perde a bola e eu estou lá à frente porque foi fazer uma jogada e depois ninguém ficou com e esse é que ele se tornava perigoso. E ele não vinha muito e ou tu ficavas só ali a ver, porque às vezes há uns anos se calhar havia jogadores que não jogavam tanto em termos técnicos, táticos, de jogar, fazer o jogo, porque às vezes tinha que fazer aquela missão de estar a marcar, não é? E às vezes quem estava a ver, ele não está a jogar muito e tal, pois não, está que estar ali a ver o fera. Agora não, joga-se mais à zona, já não há tanto essa marcação individual, marca-se quem está o duelo à frente. Agora eu era um jogador fortíssimo nos duelos, jogar nas bolas divididas era muito forte. Também, se eu não fosse forte, era o meu adversário que me levava. Aliás, o Barroso ainda está em grande forma, Rui. É verdade, então não está. Com uma idade impecável, mas está ainda robusto, musculado. Cuidado, porque estou aqui no sofá sentado. Estou a brincar. Não, se ninguém olhar por nós é que temos que olhar por nós. Eu digo isto porque nós só um bocadinho estamos a reduzir o seu futebol um bocadinho aos livros, mas era muito mais do que isso. Passos longos muito forte, recuperação muito forte, duelos individuais muito forte também o Barroso. Sim, infelizmente eu às vezes vejo apreciações que dizem não sei o quê, o jogador era um jogador de remate muito forte e tal, e as pessoas parece que não têm mais que dizer, mas eu acho que era muito mais que isso. No jogo aéreo pouca gente me ganhava um lance de cabeça. Até uma das coisas que eu nunca fiz foi um gol de cabeça, porque os treinadores não me deixavam ir às bolas paradas. Queriam sempre que ficasse fora da área. Pois. Mas eu estar fora da área, o que aconteceu aos treinadores contrários? O Barroso está fora da área, tem que ficar lá alguém a marcar, claro. Hoje em dia vê-se, não fica ninguém fora da área, aos cantos, mete tudo dentro da pequena área. E mais ou menos um dentro do penalti ali, fora da área não tem ninguém, mete os 11 dentro da pequena área. E levam golos na mesma. Exatamente. Não é? Levam os golos na mesma, que até se atrapalham uns aos outros. Mas é todas as equipas, é um bocado, é o que me faz confusão. Se houvesse um treinador que quisesse assim, não, hoje fica um na frente, ou dois. Eu queria ver se os adversários não mandavam recuar mais 2 ou 3 para trás para marcá-los. Claro. Mas é tudo igual. Ninguém faz isso hoje em dia. Hoje em dia é tudo, os jogadores, se forem reparar, os jogadores é tudo dentro da área. Os que vão atacar, a defender, é tudo dentro da área. Nem fora da área fica um jogador para as bolas para a área. Às vezes acontece remates fora da área, porque a bola basta sair, claro, basta vir e assim, aquilo é que era bom para mim. E deixasse-me ali sozinho, maravilha, era uma maravilha. E acontece às vezes golos. Mas tem uma coisa que eu acho que não se vê, é que mesmo que a equipa que defende, que mete os 11 dentro da pequena área ou na zona de penalti, ou aliviar a bola para o ataque, eles não saem de lá, porque a bola fica sempre no adversário. Claro. Sim. E depois recupera a bola, mesmo que não remata, joga para o lado, e a equipa não sai dali, porque está tudo metido ali. E às vezes, com tanta gente ali, até se marca, aquele marca, quantos gols é que acontecem no canto? E muitas vezes acontece isso. É como nos cantos, o dos piores perigos do futebol, já digo isto, e há muito tempo, é o primeiro poste. E eu não vejo, muitas vezes, o primeiro poste para mim são os melhores jogadores do jogo aéreo, tem que ser no primeiro poste. Porque a bola passando ali, ou desvio, ou golo, para a baliza, ou desvio, quando há um desvio no primeiro poste, dá-se um golo. É verdade. Esquece. É verdade. E acontece muitos golos, assim, não há ninguém que pense. Mas é que hoje em dia, se tu não fizeres aquilo como os outros, és atrasado, és já passado.
mas há muitos golos no primeiro posto, ou desvio, ou golo, e ali é o pior sítio. O Barroso marcava cantos também? Não. Marcava, às vezes marcava. Era. Porque queriam, principalmente houve um ano que marcava bastantes, os livros laterais e também, porque havia um central que era muito forte no jogo, era o Odair. O Odair, sim. Ok. E eu que marcava forte e coisa, e ele era fortíssimo. Aliás, ele fez um dos melhores marcadores nesse ano, foi um dos melhores marcadores. Depois dependia dos treinadores, uns queriam que ficasse fora da área, outros queriam que fosse marcar o livre. Dependia. Agora, de facto, o jogo aéreo era forte, mas eles nunca aproveitavam, nunca fez um gol de cabeça. Ficava sempre no... Agora, se a bola o guarda-redes batia e eu ia lá na dividida, lá no ar, e não havia hipótese. Eu reparei que o Barroso dividiu, pelo menos uma época, com o King. O King, depois foi para o Benfica, ele depois foi para o Benfica. E foi no Benfica que o Perradão me disse que o King tinha o remate mais potente no plantel, do Barroso e do King. Quem é que tinha o mais potente? Acho que era eu. Uma coisa é certa, ele marcava muitos mais golos, que eles não marcou poucos. Ele marcou poucos. Pronto, era só nos treinos então. Aliás, estávamos a falar disso dos golos do melhor marcador dos livros dos últimos 30 anos ou 40 anos. Sim. E eu meti isso no Facebook e o senhor defilou um comentário a dizer uma coisa eu sei, o Barroso mesmo que não acertava sempre na baliza. Se não fizesse golo, alguém ia fazer. Porque recargas, havia muitos golos de recargas. Benfica 0, Porto 5, o golo do Jorge Costa é um remate do Barroso. Não, foi o Benfica 1, Porto 2, do campeonato. É para o campeonato, aquele do... 2-1. Não é na Supertaça? Não. Okay. E houve vários com o Jorge, uma vez o falecido Jorge, disse-me até, estávamos a jogar em Braga, mas no próprio jogo. E eu já marquei os bons golos à conta do Barroso, nos remates. Largava ele, o Jorge era uma pessoa que ia sempre... Às vezes estão a olhar, aqueles jogadores, os avançados, estão a olhar assim, ele vai rematar e depois deixam a ver. O Jorge não. O Jorge já sabia que eles podiam largar a bola e ia lá sempre. Mesmo que não largasse, ele estava lá sempre. E às vezes, deixa ver o que vai dar. É como aquele desvio no primeiro posto e deixa estar a ver o que é que vai dar. E a bola passa lá e ele, em vez de aparecer para fazer o gol, está lá a pensar na morte da Bacerra. Primeira regra, acertar na baliza. Primeira regra, se dá na baliza. Nenhuma bola é gol se não está na baliza. Eu lembro-me um golo no Belenenses, aos 3-0, que eu tinha vindo de um problema de uma patologia, e estava a jogar com os calções até térmicos, fortes, e dei um remate na baliza, forte, mas ali eu já não doía, tinha dores, mas eu disse assim, temos que fazer um bom jogo, dei o remate, e eu lembro que o Marco Aurélio vai assim a defender, assim no chão, e aquela coisa pensou assim, vai lá. A bola entra pelas pernas, pelas mãos, vai pelas pernas e gol. Acertei na baliza. Era um guarda-redes, Marco Aurélio. Acertei na baliza. Se vai para o ar ou para o lado, não sei o quê, não dá golo. Isso é uma das coisas. E o Manuel Cajuda me dizia, Barroso, acerta na baliza. Acerta na baliza. E eu, pronto, fazia uma das coisas que eles. Agora, depois, também tenho aquela tendência a dizer que eu só marcar golos em força. Não, tem muitos golos em jeito. Há um ao Vitória Bahia, não é? Há vários, se forem ver os vídeos que eu tenho na net que adeptos, não foi o que eu escrevi, que eu não sei fazer isso, mas que alguns adeptos fizeram, tem lá muitos golos em livros também em jeito, porque muitas vezes também os guarda-redes pensam que sempre vai bater em força no lugar no sítio dele. Sim, o efeito de surpresa, não é? E o efeito de surpresa às vezes também complica. O Vitória Bahia foi para fora da barreira, não? Isso foi no bico da grande área, que era muito difícil de fazer. Normalmente é assim ao esquerdo, eu fiz assim e o Vítor tinha a tendência muito destes livros laterais sair muito ao cruzamento, só que ele pensava que eu ia cruzar, só que eu meti a bola na baliza e quando ele já vai entrou para a baliza dele também. Isso não é Porto Mourinho? Não, eu acho que era o Bobby Robson. Ainda? Não tenho a certeza, não me lembro. É antes, não me lembro jogava que era depois. Não sei se era Bobby Robson ou se era antes ainda. Mas Barroso não marcou nenhum golo ao Porto no Mourinho? Morto de Mourinho, não me lembro. Tenho ideia que sim, veja lá. Não me lembro se estava já o Mourinho. Portanto, tipo no ano em que o Porto ganhou a taça UEFA, em 2003. É quando... Acho que não. Não? Acho que não. Está aqui Braga 1, Porto 1. Esse aí foi em 2002, 2003 que também marquei. E já é com o José Mourinho, exatamente. Antes da taça UEFA. Foi. É com o José Mourinho. Foi 1-0, fez de fora da área. Foi? Livre? Era o... Não, em remate a corrida. Okay. Barroso aos 37 e o Postiga depois empatou. É um quarto de hora do fim, se não me engano.
e foi o Porto ia à final da Liga final, Europa sim. já Eu lembro-me disso, tenho essa uma semana recordação. depois, ou 10 dias depois, o Porto ia à final da Liga, Sim, da Liga Europa, lembro-me se disso. não me engano. Foi um empate. O guarda-redes até era o Nuno Espírito Santo, defendeu nesse jogo o Nuno aqui era o Espírito Nuno, Santo. ok. Defendeu o Nuno Espírito Santo nesse jogo. Era sim, senhor. Ok, jogava que era o Bahia. Estava a confundir o livro Não. com este gol. Não sei se ele deu a oportunidade nesse jogo ao Nuno, Sim, claro. como o Vitor ia se calhar ou estava lesionado, não sei, não me lembro na altura, mas sei que jogava o Deco, jogava vários craques de lá da altura. O Barroso ficou 2 anos no Porto, foi isso? 2 anos o Tri e o Tetra. Os dois com o Oliveira. Os dois com o Oliveira. E porquê é que saiu? Ou porquê é que não ficou o terceiro? Ou melhor, quantos anos eram de contrato? É melhor 3 assim. anos de contrato. 3? Tinha 3 anos de contrato. Cumpriu os 3? Não, só cumpri 2, até é estranho, porque normalmente quando se vai para um clube novo, o primeiro ano é sempre o ano mais Ingrato. ingrato, porque pronto, é clube novo, novas pessoas, novos colegas, além de eu conhecer muitos deles, é sempre ingrato. Mas depois, aliás, começou o campeonato, eu não jogava, nem eu nem o Sérgio Conceição. A sério? Não jogávamos, os dois não jogávamos na equipa principal. No primeiro ano do Oliveira. No tal ano Primeiro do ano. Milão, do 3-2 em Milão. Eu lembro que joguei a Supertaça com o Benfica, ganhámos 1-0 nas Antas, e depois começámos o campeonato, não joguei, nem o Sérgio Conceição não jogámos. Sei que depois empatámos com o Setúbal no primeiro jogo, 2-2, sim. 2-2, e depois as coisas não estavam a correr muito bem para a terceira e a quarta jornada, e eu e o Sérgio Conceição começámos a jogar. O Sérgio como que é? Lateral ou médio? O Sérgio normalmente jogava mais como lateral a avançar. Pois, ok. Quando jogasse com 3 ou 2, dependia da situação. Imagino o Sérgio Conceição cheio de fome, não? De bola. Começámos os dois, eu gostava de ter, começámos os dois a jogar. Ele tinha vindo do Felgueiras, Sim, certo. e eu costumo às vezes falar dessas situações que são factos, não há... o Porto, quando tratava os melhores jogadores há uns anos Claro. atrás, era no Sim. Campeonato Português. Verdade, claro, sim, sim. O Sporting, quando foi com o Ruben Amorim, contratou os melhores jogadores no Campeonato Português, foi Verdade. campeão. Sim, Pedro Gonçalves, por exemplo, o Eu Porto. lembro que na altura do Porto, e o Porto ao longo dos anos quis sempre ser tri e nunca conseguia, como grandes equipas, é a realidade, não conseguia. Não. E o Porto nesse ano tinha vendido o Vítor Bahia para o Barcelona. Sim, sim. Aliás, o Porto nesse ano usou os 4 guarda-redes, o Wozniak. Wozniak, O Eriksen. o Eriksen, Silvino, Vítor Nava. Silvino não, Hilário e Silvino, os 4. Ok, Jogaram os 4 nesse ano, ok. porque ficou aquela fantasma entre aspas, Sim, aquele nunca mais do assistaram. Vítor Bahia. Recordo-me perfeitamente disso. Ok. E as coisas, e o Porto contratou o Barroso do Braga, era o Sérgio Conceição do Felgueiras, tinha sido divisão, era o Fernando Mendes do Belenenses, era o Costa, também vinha do Felgueiras, eram os jogadores aqui uns jogadores em casa que estavam emprestados e outros aqui o Zóbico do Guimarães, depois veio o Jardel que era Do Grêmio. veio para o Do Benfica Grêmio. e veio para o Porto, o Arthur de Boa Vista, os jogadores aqui, e o Porto foi campeão. E as pessoas, os comentários que havia que o Porto estava com... Eu notava algum receio de não ser tricampeão outra vez, porque eram Mas foi à vontade, não foi? várias, 15 pontos à frente, se não me engano, ou 3 ou 15, assim uma coisa. E eles estavam com esse receio de não ser tricampeão, porque o Porto nunca tinha conseguido. E como é lógico, com grandes equipas nunca conseguia, também estava a pensar, se calhar não vamos ser outra vez. E conseguimos, fizemos uma época maravilhosa. Então, quando fomos a Milão, parecia que tínhamos sido campeões europeus. Viemos agora no aeroporto, aquilo parecia Foi, a sério. espetáculo. Durante a noite foi? Chegaram à noite? À noite, de madrugada, e parecia o São João. E o Porto fez uma época espetacular, e estávamos a falar disso, que depois no ano a seguir, por isto ou por aquilo, não gosto muito de falar, porque as coisas são assim mesmo. Eu fui encostado, porque não joguei tanto. Pensava assim. Porquê? Quem é que era o meio campo? Era eu, na mesma Paulinha, depois tinha vindo o Chipô, depois foi contratado o Peixe e o Costinha, que foram troca de jogadores, porque o Peixe não jogava, tinha rescindido com o Sporting, e foi trocado por Roy Jorge e pelo Bino, se não me engano, para o Sporting. Verdade. E na altura quem metia a maioria dos jogadores no Porto era o José Veiga. Aliás, o José Veiga na altura era o Jorge Mendes. O Jorge Mendes Certo. agora, era o José Veiga na altura. Sim, sim. Na seleção e tudo. E o Barroso quem o era? Figo e essas coisas. Eu não era ninguém, não tinha ninguém. Eu era de São Médio deste. Era de São Médio deste Braga.
não tinha Só o nunca Barroso é tive- que decidia a sua vida. Sim, nunca tive. Não jogou tanto, foi nessa Naquela época? altura também não havia muitos empresários. Aquilo havia o José Veiga, que era o boss, na altura. Agora o Jorge Mendes, com todo o mérito, sem dúvida nenhuma. Mas na altura era o José Veiga, que era porque o Figo, esses jogadores todos, o João Pinto, os craques todos. Eram com o José Veiga. E acabei por pagar eu de não ser de ninguém. E, aliás, eu nunca falei muito sobre isto, mas eu sou uma pessoa que me disse que pronto, não ia embora pelo meu valor, que era por causa de outras coisas. Foi o senhor falecido Reinaldo Teles. E eu, pronto, então não vale a pena sequer falar disso, já sei o que é que se passa, interesse e tal, pronto, as coisas eu vim embora. E eu também sou a pessoa que, se não me querem aqui, eu vou para ali. Não fico a chorar, se não me querem aqui, eu vou para outro lado qualquer. Depois estava para ir para aqui, depois para o Marítimo, depois para o Setúbal, depois para o Celta de Vigo. Celta de Vigo até era bom, porque era aqui perto. Sim, Ligaram-me, jornalistas espanhóis, e assim, mas o Porto pede muito dinheiro. E assim, dispensaram e agora querem quando? Muito dinheiro, não é? Sim, Normalmente, claro. um jogador que é Não tem dispensado desvaloriza, não é? Depois tivemos a treinar à parte, lá aqueles jogadores ficaram de parte. Era eu, o Neves, o Kennedy, o Botorovic, mais um ou outro, já não me estou a lembrar quem era. E lembro-me esses 5 era um grupo bom, que nós treinávamos cedo no pavilhão, acabávamos no pavilhão e depois íamos treinar para o campo, sozinhos. Sozinhos, sem nenhuma supervisão? Não, tinha Treinadores. o falecido, que era das camadas jovens, aquele, o velhotezito, que agora... Costa Soares? Costa Soares, Ei. e o Miguel Cardoso, que era o adjunto Miguel na Cardoso. altura, ia-nos treinar. Ok. E nós equipávamos no pavilhão, Barroso, isso é quando entrou o Fernando Santos, não é? Fernando Santos. E curioso é que o Fernando Santos, antes de entrar, deu uma entrevista no Jornal do Jogo, se não me engano, e disse, sei que ir para o meu campo, tenho o Barroso, e depois eu fui dispensado. Para onde? Não, dispensado para jogar onde? o custo-me é o Fernando Santos dizer aquilo e depois Pois, percebo. não foi o Fernando Santos que dispensou, então. É a ideia que dá, não é? Sim. E depois fui jogar, depois acabei para vários sítios, até para o estrangeiro, só que queriam muito dinheiro, pelo menos é o que me falavam, queriam muito dinheiro e os clubes não estavam na disposição de dar, ainda para mais quando só se jogava 2 ou 3 estrangeiros, não é? Isso aí na altura era um bocado, que passado 1 ou 2 anos entrou o Lei Bosman, Sim. e depois já começou tudo aí, os jogadores aí para todo Mais lado. simples. E nós estávamos nesse pavilhão aqui, e pá, nós começámos a treinar e aquela motivação, vamos a treinar bem, para não sei o quê, para depois ver aparecer clubes, para a gente ir chegar lá bem. E pá, mas chega uma altura que depois, passado um mês, eu começo a ficar aquela nhaque, como digamos assim no futebol, nhaque, porque a motivação começa a Fugir. desaparecer. E tinha um colega meu que tinha sempre um espírito muito bom, sempre a rir, que era o Kennedy. E ele chegava lá e via aqui o Botorovic assim um bocado triste, que era também estrangeiro, era triste e tal, e ele virava-se assim para ele. Boto, estás triste porquê, Boto? Ganhas bem, tens aqui iogurtes e bolachas Maria e tal, cafezinho, tens treino, estás triste porquê? Tal. Tem a lógica, O animador, sim. mas não era fácil. E depois eu cheguei a uma altura que já estava cheio também de estar a treinar e tal, e depois falar uma coisa, sei que é académica. Quanto tempo é que teve a treinar assim? O Barroso, digo. Para aí um mês. Depois eu disse às pessoas do Porto que queria É jogar. o verão? Sim. É pré-época, digamos? Sim, é pré-época. Pronto. Mas é uma pré-época que nunca é uma pré-época como se treinasse Claro, óbvio. com toda a equipe. E depois eu disse que queria jogar, depois falou-se que podia, na altura falava-se que o Braga até podia, o meu clube podia outra vez me resgatar, mas naquela altura o Braga já estava tudo com o plantel todo feito, não queria mais jogadores, não é? E acho bem, porque uma pessoa se tem é como aquela, precisamos de um médio e depois vamos buscar um avançado, ou precisamos de um avançado, vamos buscar um médio, isso não tem lógica nenhuma. Se precisa de um médio, vais buscar um médio. Não precisaram, mas nunca falaram comigo, e apareceu vários clubes e falaram-me da Académica e eu fui para a Académica. O nome, muito bem. Claro. Histórico. E excelente clube, uma massa adepta espetacular. Foi muito bem tratado, só que as condições e tudo... Quem era o treinador? Eu não queria falar muito, era o Raul Águas. Na altura, depois foi o Vítor Manuel esteve lá, depois foi substituído, teve um mês e foi-se embora, porque aquilo só mesmo, eu não gosto muito de falar, mas só mesmo quem lá viveu aquilo é que
E eu, quando cheguei lá no primeiro dia, um colega meu me diz: Barroso, não te vais meter. Isto aqui deu logo aquele impacto. O que é certo é que isto não é, já posso falar há muitos anos, já não tem nada a ver, nem contra a académica, nem contra as pessoas, porque foi bem tratada, não tenho nada a dizer sobre isso, as pessoas fizeram o seu melhor, mas em 9 meses que eu treinei desse tempo, foi em 9 meses que pagavam em 10 meses, fiquei com 6 em atraso, portanto não era fácil. Eu ainda, que tinha estado no Porto, ainda tinha algumas verbas para me sustentar, mas colegas meus que não tinham essa possibilidade, não era fácil estar 6 meses em atraso, e não podia ser nada fácil. Depois aconteceu com o Sporting Braga, nunca pensei que pudesse um dos sonhos era acabar a carreira no Sporting Braga. Como comecei, também queria acabar, mas como tinha saído, pensei assim, agora se calhar nunca mais vai haver a oportunidade de regressar. O que é certo é que depois havia várias possibilidades, uma delas era o Real Oviedo, na altura que o Paulo Bento tinha saído de lá, tinha ido ao Benfica ou ao Sporting, não me lembro na altura. Sim. Tinha vindo, e ele, a uma altura, encontrei, e ele também falou dessa possibilidade, que falaram, que os jogadores tinham falado com ele, e vários sítios aqui em Portugal, só que depois o Sporting Braga, como estava com problemas de balneário, quis que eu era o capitão quando saí para o Porto, o Manuel Cajuda também, o Sporting Braga tinha tido 3 treinadores nessa época passada, que ia deixando de divisão, e o Manuel Cajuda tinha sido meu treinador e pediu o meu regresso ao Sporting Braga. E eu estava... Mas aí o Barroso ia acabar um contrato com o Porto, ia ficar a Eu ficava livre, eu estava livre. E foi? Livre? Fui livre. 99. Foi 99. Com livre. 29 anos, portanto, impecável. Depois de uma época muito difícil do Sporting Braga, o presidente, os dirigentes do Sporting Braga ligaram para ele, queria que eu regressasse. Quem era na altura o presidente? Era o João Gomes Oliveira. O presidente 5 estrelas. Lembro perfeitamente dele, sim. É uma pessoa 5 estrelas e deu muito ao Sporting Braga. As pessoas não têm noção. Aliás, foi ele o primeiro também a pôr aqueles ordenados em dia, para dar uma estabilidade. O Sporting Braga foi à Europa e tudo. É ele que está antes do Salvador? É ele? Ele sai e entra no Salvador? Acho que não, antes dele, umas comissões administrativas, acho eu. Houve ali umas comissões administrativas que era sempre esses problemas do dinheiro. Depois entraram no Dr. Salvador, nunca mais houve esses problemas. Ele resolveu. Pronto, mas isso é outra história que posso contar mais para a frente. E o presidente ligou-me, os diretores, uma das vezes, a primeira vez, até foi no último jantar de Coimbra, estava em Coimbra e tal, à noite, eu tinha uma casa em Esposende e eu disse-lhe a eles que ia para Esposende e no sábado, numa sexta-feira à noite, no sábado de manhã, aqui ia para Braga. E eu, amanhã encontramos em Braga, de manhã cedo, que vinha para Braga com a minha esposa e com as minhas filhas, vinha para Braga, e liga-me logo às 8 da manhã o diretor, Sr. Lima Rebelo, a dizer que queria falar comigo e tal. Sr. Lima, eu agora deixa estar aí, que eu vou para Braga, e a gente fala, não, aqui em Braga, não, ninguém precisa te ver e tal. Assim que encontramos no caminho às 8 da manhã, num espaço entre Braga e Barcelos, ali uma zona que eu conheço e que as pessoas sabem onde há uma zona ali em Barcelos que antes estrada antiga, agora é autoestrada, mas estrada antiga onde um largozito que vendia melões, muitos melões, e no verão tinha sempre ali. Às 8 da manhã estávamos nós ali os dois a falar, com as esposas no carro, nós a falar, queremos que regresse ao clube, isto está tudo muito mal, não sei balnear, não sei o que mais, e eu assim, eu sou Lima, mas eu tenho a possibilidade de poder ir para o estrangeiro, para a Espanha e tal, não sei o que mais, mas tens que vir, isto e aquilo. Apelou-me ao coração. E depois eu disse-lhe, digo lá ao presidente, então que eu vou regressar. Porque ele disse, o treinador disse que não quer mais ninguém, mas tu tens que vir, pode dormir mais, mas tens que vir, sei o que mais. E eu acabei por apelou-me ao coração e vim. E assinei 2 anos mais um da opção e acabei por ficar 6 até ao final da minha carreira. Foi outro sonho concretizado que eu pensei que podia não acontecer, porque às vezes sai-se e normalmente... Claro. Diga uma coisa, jogou na Europa pelo Porto, mas pelo Braga jogou também antes do Porto e depois? Eu fui pelo Sporting Braga 4 ou 5 vezes à Liga Europa, mas nunca joguei pelo Sporting Braga nas coisas europeias. Não. Ou porque o treinador não metia, ou porque metia sério? Outros, nunca? Assim, nunca? Não. Os treinadores não me metiam naquela altura, depois veio o professor João Ferreira, não me meteu, nunca metia, mas dizia que não tinha jogadores com experiência nas competições europeias, mas eu era um dos que tinha experiência, mas ele não metia. Era aquelas coisas que as pessoas não são louvadas a acreditar, mas que não é verdade, porque
O Barroso tem 12 jogos Eu joguei nas jogos- provas da UEFA, eu todos joguei- pelo Porto. Eu joguei os jogos todos pela Liga dos Campeões do Pelo Sim. Porto. Joguei os 7 todos. jogos em 96-97, Joguei- mais joguei- 5 em 97-98. Joguei os jogos quase todos da Então nunca jogou um jogo pelo Braga europeu? Liga Europa. Como é que é possível? Nem um Teve lá minuto. 11 anos. É verdade. Eu também. Não, mas eu não sei Ainda quantos pa- anos ainda- é que o Braga teve na Europa, mas Não, pelo menos mas um ou dois teve. não, é? mas, pessoalmente depois de eu vir da Académica do Porto, tive aí 4 ou 5 anos que fomos à Liga Europa e nunca aconteceu. Incrível. E depois, eu Oh, quando grande via as coincidência. coisas a dizer que não tinha jogadores com experiência na Liga Europa, quando a gente perdia, quando se perde, há sempre todas as desculpas, mas não era a realidade. Se as pessoas pensassem bem, se fossem ver, afinal tem este que jogou na Liga dos Campeões, aquele que jogou na Liga dos Campeões. Até quando Costa tinha jogado na Liga dos Campeões. Ele próprio se ria dessa situação, porque a gente até jogava na Liga dos Campeões e não está a dizer que não tem jogadores que joguem. Mas pronto, são coisas que não. É só essa mágoa que ficou, de resto não. Gostava de ter jogado, tenho a camisola com o símbolo da Liga Sim. Europa, mas não joguei nenhum jogo nessas partidas. A primeira parte com José Barroso chega ao fim. Na próxima semana continuaremos esta entrevista com o médio que foi bicampeão pelo Porto, mas que é, acima de tudo, um símbolo maior do Sporting Clube de Braga.